Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Oiê! Hoje temos mais um episódio do podcast Nós na Real. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Jéssica Barbosa e estou muito bem acompanhada das minhas parceiras Rayana Brito Oi, gente. e Marcela Viegas. Ei, E hoje também temos uma presença muito especial para começarmos 2024 de forma ainda melhor. Uma convidada queridíssima que está representando o Instituto CNV Brasil de Comunicação Não Violenta e veio costurar com a gente, a Flávia Amorim. Flávia, seja bem-vinda. Comece contando para a gente o que que tem aí no seu novelo. obrigada, Jéssica. Estou muito feliz de estar aqui. Hi, Marcela. Muito obrigada pelo convite. É, Bom, eu estava aqui, a gente estava batendo papo antes, né? E eu estava contando para as meninas que eu já fiz processo terapêutico com a Jéssica, então eu fico super honrada com esse convite para estar aqui. Tenho um carinho enorme por ela e pelo trabalho de vocês. Eu fiquei super curiosa, fiquei assim, o que que tem no meu novelo? Eu acho que eu fui olhar para dentro, assim, porque eu acho que quando a gente pensa na parte profissional é fácil da gente se apresentar, né? Então, eu vou começar por aí. Eu sou sócia e treinadora do Instituto CNV Brasil, que é uma empresa, uma escola de comunicação não violenta que tem como intenção multiplicar uma comunicação consciente que gera relacionamentos saudáveis para pessoas que querem ter melhores relações, para empresas, escolas e por aí vai. E a gente está desde 2018 aí nessa missão. E para além disso, eu diria que eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar para si, de olhar para dentro, de se conhecer e de descobrir novas possibilidades. Uma das maneiras que eu gosto muito de fazer isso é estando na natureza. Eu sou apaixonada por fazer trilha, cachoeira. Meu sonho é morar na Chapada dos Veadeiros, que é aqui pertinho de Brasília, né? Que é de onde eu falo. E vocês também, né? Estamos todas em Brasília? E Pois é, então imagino que vocês conhecem também um pouquinho do que eu estou falando, né? Da magia da Chapada. Tem um sonho, quem sabe, realiza esse sonho um dia. E acho que uma das formas que eu mais gosto de me conectar, né, com essa exploração é viajando, me movimentando, conhecendo lugares novos. Para mim é sempre uma forma que me traz muita vitalidade. Então, para além, né, de quem sou eu profissionalmente, um pouquinho do que eu trago para esse novelo do meu lado pessoal também. Sou casada há 5 meses, acabei de fazer 5 meses de casamento. Sim, e o meu marido é um dos meus principais laboratórios da comunicação não violenta. Então, talvez vocês escutem alguns exemplos que ele esteja envolvido aqui. Faz ótimo. parte, né? E Flávia, muito bom te ouvir, né? E a gente agradece muito assim pela sua colaboração. Esse é um tema muito importante, né? Então, eu já quero começar aqui perguntando para os ouvintes uma coisa. Vocês têm dificuldades na comunicação? Parece que esse é um nó que ninguém escapa mesmo. E comunicação aqui não é só sobre o falar, mas como fazemos isso e ainda como a nossa mensagem chega do outro lado, como as nossas interações se desenvolvem de acordo com o que dizemos e como dizemos. E é sobre isso que a gente vai costurar aqui hoje. Então, já para começar, né, meninas? É, Muito se fala, né, sobre CNV hoje em dia. Eu acho que muita gente já conhece, mas nem todo mundo, né, que é a comunicação não violenta. Então, né, para vocês entenderem, a gente vai chamar de CNV daqui para o final do episódio e como uma sigla mesmo para esse termo. E me conta um pouquinho, Flávia, conta pra gente, para os ouvintes, né? Para quem não conhece a CNV, o que que é isso? Vamos lá. A comunicação não violenta, eu gosto de dizer que ela é uma prática. Ela é uma prática para a gente buscar ter mais conexão e colaboração nas nossas relações.
Mas como assim conexão, né? Essa palavra eu acho que é uma palavra que a gente usa com muita frequência. Para a comunicação não violenta, ela tem uma perspectiva em específico, que tem muito a ver com a gente ter real compreensão nas nossas relações. Da gente conseguir escutar para o que está para além das palavras que outra pessoa está trazendo, de o que realmente é a motivação dela, o que move ela por trás daquilo que ela está trazendo. Porque geralmente a gente para na palavra, né? Eu quero X, você quer Y, e aí a gente começa a entrar num cabo de guerra ali. A ideia da comunicação não violenta é a gente conseguir aprofundar essa conversa para ir para um lugar de, tá, por trás disso que você quer, o que te importa? O que você realmente quer cuidar? E do meu lado, eu vou tentar me comunicar e me expressar de uma maneira que eu também consigo trazer isso que eu quero cuidar. Porque aí a gente sai do o seu caminho ou meu caminho e a gente pode começar a ir para soluções que cuidam do que é importante para nós, né? E aí a gente vai primeiro para um caminho de conexão para depois ir para a solução. E isso gera mais colaboração nas relações. Eu acho que quando você pergunta, né, quem tem dificuldade de comunicação, eu acho que todos nós trabalhamos com comunicação não violenta Sim. continuam tendo dificuldade de comunicação. Chutaria, né? Porque é uma coisa que a gente faz o tempo todo e que muitas vezes a gente não desenvolveu recurso, repertório para entender o que é aquilo que a gente quer expressar. E às vezes a gente acaba se expressando de uma maneira trágica. Então a comunicação não violenta, ela vem muito como essa. Bom, ela tem diversos recursos dentro dela para que a gente possa olhar para si, entender o que a gente realmente quer, olhar para outra pessoa, escutar com curiosidade o que está para além das palavras dela, olhar para os sistemas, como que a gente é impactado pelos sistemas, né? Porque os sistemas dos quais a gente faz parte também afetam as nossas dinâmicas de relação. E muitas vezes trazem padrões, formas de se relacionar que são violentas. Então a gente quer olhar para esses padrões para a gente poder descobrir outras maneiras que são mais saudáveis e mais construtivas de se relacionar e que tornam as nossas relações mais fluidas também. Então, assim, para a gente começar a conversa, eu começaria por aí, que ela é uma prática, né? Muitas vezes as pessoas entendem a comunicação não violenta como uma técnica. E eu tomo cuidado, até o próprio livro Laranja, né, o clássico da comunicação não violenta, ele fala técnicas para comunicação. Mas eu gosto de tomar cuidado com isso, porque às vezes a técnica nos dá a impressão de que eu vou aplicar a comunicação não violenta, vai ser uma fórmula para eu ter um resultado específico sempre nas minhas relações. E assim, acho que é comum. O meu primeiro contato com a CNV, eu tinha essa expectativa de nunca mais ter conflitos na minha vida. E não é por aí. É uma prática mesmo, porque ela vai nos acompanhar, os desafios vão continuar acontecendo, as situações gatilho continuam acontecendo, e a CNV acaba sendo um recurso para a gente conseguir lidar com mais autenticidade com as nossas relações, com mais abertura para escutar outra pessoa e com essa possibilidade de criar possibilidades juntos. Perfeito, Flávio. Enquanto você estava falando, a primeira coisa que eu pensei, né, assim, o quanto é difícil esse conectar e a gente às vezes até compreender como a gente se sente na relação para também entender como o outro pode estar se sentindo naquela interação, né, que a gente está tendo, assim, quanto isso é desafiador. E aí, quando você fala assim, não é uma técnica. Não tem como isso ser uma técnica, né? Que eu vou seguir os 4 passos aqui e vou ter um resultado X aqui naquela interação. Tá na experiência com aquela pessoa, né? Tá no contexto com aquela pessoa. Então, os desafios também de ter uma comunicação não violenta, né? São muito presentes, porque cada interação é uma interação, vai depender de como a gente está naquele dia, como a outra pessoa está naquele dia. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Porque é um olhar real sobre interações, que é essa complexidade de olhar a relação como ela é naquele momento. E eu gosto do que você traz, Marcela, que por isso que eu reforço tanto a ideia da prática. Porque é isso, vai ter um dia que você chegar para mim e falar assim, Flávia, faz isso aqui. A gente já tem uma conexão legal, vamos supor, né? A gente trabalha juntos, a gente já tem intimidade, a gente já tem uma conexão legal, e isso não vai pegar para mim. Tipo, ok, a Marcela provavelmente está com pressa, está precisando de agilidade, eu vou fazer isso para ela. Agora, pode ser que tenha um dia ou algo aconteceu na nossa relação, na nossa interação, que você falar isso, eu já vou para várias histórias de, nossa, a Marcela tá achando que é minha chefe. Quem ela acha que ela vai falar comigo desse jeito? Como assim? Gente, aqui nós somos iguais, ninguém manda em ninguém. Mas também deve ser porque eu não falei para ela que eu tô ocupada, eu não sei colocar os meus limites. E aí a gente vai, né,
julgamento do em relação ao outro, julgamento em relação a si mesmo, e a gente acaba entrando nesse piloto automático que às vezes nos distancia nas nossas relações. Perfeito. E aí, quanto mais eu tenho esses recursos, né, que a comunicação não violenta traz, e eu já estou dando spoiler de um deles, né, são as observações ali, né, o primeiro componente da comunicação não violenta, quanto mais eu tenho isso acessível, mais eu consigo fazer esse lugar de, não, pera, ela está falando isso, eu estou interpretando tudo isso aqui na minha cabeça, que eu estou precisando agora, né? O que eu estou sentindo primeiro? Nossa, eu estou me sentindo impaciente, ansiosa, incomodada. O que eu preciso aqui? Nossa, eu estou talvez precisando de um pouco mais de compreensão ou de informação, tá? Me conta mais, Marcelo, por que é importante? Para quando você precisa? Posso te contar um pouco de como que está aqui do meu lado? Eu tenho essas e essas outras coisas. Então, a prática, ela vai nos ajudar a ter esses recursos mais à mão. Porque se a gente vai como uma técnica, eu posso até vir aqui, né, na comunicação não violenta passo a passo. E para quem não conhece ainda a CNV, geralmente, né, muitas pessoas entram em primeiro contato com a CNV através dos 4 componentes, e tem algumas pessoas que chamam de passos. A gente no Instituto prefere não tanto essa abordagem dos passos, exatamente para evitar esse olhar, né, de uma fórmula específica. Mas a gente vê mais como focos de atenção. Para onde que eu estou levando a minha atenção agora? Ah, eu estou focando no que de fato aconteceu, ou eu estou nas minhas histórias, nas minhas interpretações? Eu estou aqui nos meus sentimentos, ou eu estou com uma série de julgamentos e generalizações? Eu estou conseguindo escutar o que eu quero cuidar agora? E eu tenho um pedido? O que eu gostaria que outra pessoa fizesse para contribuir comigo? Ou o que eu talvez gostaria de pedir para mim mesmo nesse momento? Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai sendo capaz de sintonizar a nossa atenção nesses diferentes focos em diferentes situações, porque vão ter situações que são mais desafiadoras também, né? Perfeito, e como esses componentes também, eles se interagem, né? Um tá com o outro, por exemplo, está observando, você está sentindo, você está observando a necessidade, todos eles interagem, né? Não tem como ter separadinho, esses componentes e apenas esses componentes também dentro de um processo comunicacional com o outro, né? Interage não porque a gente escolhe interagir, tudo isso acontece junto e misturado. Então, quando Flávia traz essa atenção para a atenção, né, para onde a gente está consciente, para onde que a gente está olhando, de fato é aí que está o poder da gente praticar qual é o tipo de comunicação que a gente vai exercitar naquele momento mesmo, né? Praticar. Muito, muito legal. Tô adorando. É muito isso. Eu ia só comentar o quanto é desafiador, assim, né? Enquanto a gente está interagindo, às vezes as emoções vêm, os sentimentos vêm, e às vezes a gente deixa isso falar um pouco mais alto, sem tanta atenção, sem tanta observação, e aí é um desafio, né? Da gente se observar e desenvolver essa habilidade. E quando a Flávia, logo no início, falou assim sobre. Olha, né, eu trabalho no instituto e ainda assim eu tenho minhas dificuldades na comunicação, e a gente também, né? Psicólogas, e às vezes falando sobre isso com alguns clientes, então a gente também tem nossas dificuldades de comunicação, porque é isso, né? Assim, cada interação demanda aí uma forma, uma atenção específica, cada situação traz pra gente sentimento difícil muitas vezes, se a gente não se atentar. E eu acho que tem a ver até com a outra pergunta que a gente tinha pensado, assim, que era muito sobre é possível, na prática, né, usar a CNV em diferentes contextos interpessoais, por exemplo, família, sei lá, ambiente profissional, enfim, como que funciona assim, Flávia? Jéssica, sim, com certeza. Até porque a gente gosta de trazer, né? Tem uma sócia minha, Jade, que fala o seguinte: imagina que você sofre um acidente de avião e você cai numa ilha deserta, você é a única pessoa sobrevivente desse acidente. Lá você ainda vai estar se relacionando com você mesmo. Então, na nossa família, no nosso trabalho, né? Na minha interação com as pessoas, com a síndica do prédio, enfim, a gente está se relacionando a todo momento. A comunicação não violenta, ela é um conhecimento transversal. Então, se eu venho para a prática da CNV para entender um pouco mais sobre a minha relação com a minha família, por exemplo, o que eu aprendo aqui, eu posso transferir para o trabalho e vice-versa. E, basicamente, a ideia da comunicação não violenta é a gente conseguir se reconectar com a nossa humanidade compartilhada. Então, eu quero lembrar que, para além das nossas opiniões que são diferentes, dos nossos posicionamentos, das nossas vontades,
existe algo que é intrinsecamente humano, que é a nossa motivação para ação, que na comunicação não violenta é representada pelas necessidades humanas universais, que é um dos componentes também da comunicação não violenta. Então, como a gente quer trazer esse olhar para além de quem está certo e quem está errado, né, que geralmente é o lugar que a gente costuma ir para as nossas conversas, e isso tem muito a ver com um padrão que a gente aprendeu enquanto sociedade por milênios de que quem está certo merece reconhecimento e quem está errado merece punição. Então a gente vai reproduzir, a gente aprende isso muito cedo na escola, né? Por exemplo, de se eu tô certa, eu vou tirar uma nota alta, se eu tô errada, eu vou ser punida. E essa vai ser a forma de eu aprender, né? E muitas vezes a gente relacionou também o aprendizado a culpa, medo e vergonha, que é o que gera violência nas nossas relações. Então, a comunicação não violenta, ela vem para a gente começar a sair desse padrão, né? De, em vez de eu fazer uma coisa porque eu tenho medo da consequência, ou eu sinto culpa, ou eu me sinto envergonhado, eu quero pertencer a esse grupo, eu vou começar a fazer a partir das minhas motivações humanas. E eu vou tentar compreender quais são as suas motivações do outro lado, para a gente construir juntos caminhos para chegar num lugar que cuide daquilo que te importa e cuide do que me importa também. Então, sim, dá para fazer isso na família, no trabalho, nas nossas relações de amizade e por aí vai. Flávia, a CNB está me lembrando muito a terapia de aceitação e compromisso. E quando você está falando, que a gente fala muito de valores, né, na terapia de aceitação e compromisso. Você falando assim, né, o que que é importante para aquela relação, tanto para um quanto para outro, né, me faz lembrar disso. E me faz pensar também nas relações entre casais, né, o quanto às vezes a gente encontra muito, né, em relações entre casais. Eu acho que eu estou pensando nesse contexto, porque o meu TCC, né, que eu fiz foi CNV aplicando em terapia de casal. Uma coisa que era muito comum de observar entre os casais era: eu quero ter a razão. Não, mas eu tô certo. Eu quero ter a última palavra, né? E se fechava para escutar o que que o outro tinha para dizer. Assim, o outro está falando, mas eu não tô te ouvindo, eu não tô aqui te ouvindo. Eu tô querendo defender aqui o que que eu quero defender no final, que às vezes é um sentimento difícil que você está tendo naquele momento, e você às vezes nem parou para perceber, né, o quanto está sendo difícil ter aquela conversa, aquela interação, quando às vezes um limite foi ultrapassado, como é difícil estar sentindo um sentimento que é desconfortável. Então, às vezes, a gente não está atento, né, a gente e muito menos ao outro, né, nesses contextos. Então, assim, quando você foi falando, foi me lembrando muito dessas interações que são muito comuns, né, e nesse trabalho específico foi um padrão muito que apareceu muito, né, assim, para mim. E é interessante, Marcelo, que dentro do que você traz, tem essa busca por estar certo, né? Às vezes a gente quer ter a última palavra, porque se eu não tiver, eu tô correndo risco aqui, a outra pessoa merece me punir de alguma forma. Mas Uhum. tem também, às vezes eu insisti, na minha versão da história, né? Em relacionamento de casal, às vezes acontece muito isso, de, não, mas você não tá me entendendo, eu tô falando, isso parece que você não me entende, você não sabe como é que foi pra mim. E às Uhum. vezes é um pedido por empatia. A pessoa quer muito ter a sua experiência validada, o seu sentimento validado, né? E isso é um ponto importante da prática da comunicação não violenta também, que é você separar que o seu sentimento, ele te conta das suas necessidades. Só que a gente aprendeu a falar que eu sinto porque a outra pessoa fez alguma coisa. Então eu Uhum. falo assim: ah, eu tô me sentindo chateada porque a Jéssica não me respondeu minha mensagem. Mas a comunicação não violenta convida a gente para olhar para um eu sinto porque tem algo que é importante para mim aqui, tem uma necessidade minha que não está atendida aqui. Eu estou precisando de consideração, talvez, de comunicação, de cuidado nessa relação. E às Uhum. vezes, dentro das relações de casal, é muito difícil porque eu quero que a outra pessoa reconheça o meu sentimento e a minha experiência, mas do outro lado, talvez ela queira a mesma coisa. E aí a gente Exato. entra e aí a gente entra na exaustão da empatia, né? Eu quero empatia, a outra pessoa quer empatia, ninguém está com espaço para escuta, e aí a gente fica nesse embate aqui que talvez as duas pessoas, né? As duas pessoas da relação vão sair ainda mais machucadas no final. As duas, três, enfim, né? Diferentes arranjos aí. Exatamente, exatamente. É isso, né? Às vezes os dois estão até querendo têm a mesma necessidade naquele momento e não conseguem comunicar essa necessidade, nem perceber isso, né? Que, poxa, eu quero, e o outro também quer, e assim, não tem o diálogo, a conversa ou a forma de expressar isso, né? Então,
entra num grande nó da comunicação, colocando dessa forma. É muito bom, assim, ouvir e também fazendo aqui os links, né, em relação à nossa prática, em relação à psicologia, o quanto que essa parte das ações com compromisso, comprometidas em relação ao que importa. A Marcela trouxe a terapia de aceitação e compromisso, eu também lembro aqui muito da psicoterapia analítico-funcional, que traz, Flávio, o quanto que esse tipo de nó, já trazendo o nome do podcast, o quanto que esses nós nas comunicações, nas relações, acontecem quando a gente está numa relação de intimidade, né, de profundidade. Relações superficiais, a gente não vai ter oportunidade da gente é, até talvez entrar nessas nuances das violências na comunicação, né? Porque a gente fica na superficialidade e nem dá oportunidade disso mudar um pouco, né? Tá tudo bem, e aí a gente não aprofunda. E assim vai. Obrigada, Rai. Eu acho que o que você traz me leva para tantos lugares. Eu estou aqui tentando me organizar internamente de Sim, para onde ir, assim. Eu acho que nas nossas relações mais íntimas, onde a gente tem mais tempo, né, de relação, ou eu tenho mais frequência de relação também, a sim. gente acaba tendo um hábito, talvez, de querer que aquela pessoa seja a minha estratégia preferida para cuidar das minhas necessidades. E aí, Exato. São as expectativas, né? A gente começa a idealizar tanta coisa. e aí Aí a a gente nossa história. coloca. Ah, desculpa. Aí a nossa história não é a relação, né? É, sim, e também a relação, né? Porque é aquilo, se eu estou numa relação de sociedade, por exemplo, entre vocês, né? Vocês estão aqui porque vocês têm uma série de necessidades que vocês querem cuidar juntas e encontraram nessa parceria uma forma de cuidar dessas necessidades. Provavelmente, como vocês trouxeram, né? Valores, formas de enxergar o mundo que são similares também. E talvez existam coisas ou decisões onde vocês veem caminhos diferentes. E aí, se eu coloco uma vez que a Marcela quer uma coisa diferente, ela se torna o problema porque ela não está fazendo isso para contribuir com a minha necessidade, aí eu estou atrelando a minha necessidade a outra pessoa. Aqui é onde a gente geralmente tem os conflitos, né? Que a gente gosta de dizer na comunicação não violenta que os conflitos eles acontecem no nível da estratégia. E aí, para quem não conhece ele, eu vou ter que dar uns passinhos atrás aqui, porque né, às vezes é estranho você pensar, nossa, mas uma pessoa é uma estratégia? Como assim? Mas quando a gente fala estratégia, é essa ideia de que existem diferentes formas de eu ter as minhas necessidades atendidas. Então, para uma necessidade de companhia, de parceria, por exemplo, vocês imaginam, né? Estou aqui usando o exemplo de vocês, vocês encontram na parceria de vocês esse lugar de companhia, né? Provavelmente de evolução também, de construção de novas realidades, possibilidades. Mas essa não é a única forma de ter essas necessidades atendidas. E aí, geralmente, o que faz com que a gente se trave nas nossas relações não é só que eu coloco a expectativa de que a outra pessoa cuide da minha necessidade, né? Então, por exemplo, na minha relação com meu marido, ele definitivamente é a minha estratégia preferida de afeto, não tenho a menor dúvida disso. Mas se eu penduro nele a minha necessidade, eu fico refém. É como se eu ficasse na escassez, né? Se ele não me dá afeto, eu não tenho afeto mais. Mas o convite da CNV é a gente lembrar que a gente tem abundância de possibilidades. Talvez eu não consiga ter a minha necessidade de afeto da forma como ele atende, cuidada naquele momento. Mas será que existem outras formas? Eu posso ter uma ação que vai cuidar de afeto naquele momento? Eu posso ligar para uma amiga e pedir um colo? Eu posso, sabe, falar com uma pessoa que eu confio? E aí a gente vai saindo desse lugar, né, de dependência que vai nos abrindo mais possibilidades para a gente se relacionar. Ao mesmo tempo, e aí tem uma coisa que eu queria comentar do que você traz, né? Porque você falou, né? Tipo, nas relações superficiais, talvez a gente não tenha tanta oportunidade de lidar com essa violência. E o negócio é que a gente meio que lida com ela o tempo todo, né? Porque esses padrões de buscar quem tá certo, quem tá errado, punir uma vez que a outra pessoa, que eu acredito que a outra pessoa tá errada,
eles acabam nos atravessando o tempo todo. Então, se eu vou atravessar a rua, né, aqui em Brasília, né, que a gente tem o hábito da faixa de pedestre, Sim. eu vou atravessar a rua, e aí eu tô fazendo sinal, o carro não desacelera, ele continua acelerando. Tudo bem, temos um combinado legal aqui que essa pessoa está errada. Mas a gente já vai para um lugar de filho da mãe, isso é um absurdo, é por isso que o Brasil tá assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente entra no lugar de ele é o vilão, eu sou a vítima, e temos uma dinâmica de culpado e punição que deve ser utilizada aqui. Então, eu usei esse exemplo para a gente ver o quanto que é rápido, né, que a gente vai para essas interações. Às vezes, uma pessoa entra na sua frente na fila porque ela não viu que tinha uma fila. E não Nossa, porque ela tinha intenção de te prejudicar, né? Mas eu já vou aqui para várias histórias, ou eu verbalizo, falo, você não tem noção, você não deve ter uma fila, né? A gente vai para esse lugar de uma maneira muito rápida. Faz nossa, é sentido, verdade. Rai? Eu Faz queria saber total como te chega. sentido. Total sentido, total. Eu não tinha aqui compreendido essa parte da superficialidade que, claro, tá o tempo todo. Às vezes é até muito mais fácil ser violento com alguém que a gente não tem profundidade na relação. Faz total sentido. Sim. E o quanto que a gente é violento com nós mesmos também, né? Mas eu não vou abrir essa, esse Essa é uma buraco gavetinha agora. complicada. Exato. Mas, ó, Flávia, você conseguiria, assim, então, né, olhando para isso que está presente o tempo todo ali, a comunicação está presente o tempo todo, então a gente pode olhar para essas relações, né, como a gente estava falando agora. E aí você conseguiria dar, assim, dicas ou sinais mesmo de situações em que nossa comunicação não foi efetiva ali no momento, na situação, coisas que a gente possa imaginar. Eu sei que o exemplo, né, que você deu da faixa de pedestre já foi um ótimo exemplo da gente imaginar o quanto nossos pensamentos, nossas emoções ali do momento nos levam para um lugar muito diferente, né, de uma comunicação mais empática, mais carinhosa, mais amorosa e mais atenciosa ao momento, né, mais adequada ao que realmente está acontecendo. Mas você consegue pensar em outras dicas, assim, ou sinais que a gente possa observar? Sim, eu acho que tem aqueles que são mais evidentes, né? Eu estou numa conversa e aí eu estou vendo que o meu tom de voz começa a levantar, a outra, da outra pessoa também. Daqui a pouco a gente não lembra nem do que a gente está conversando mais, né? Às vezes era, o boleto não foi pago. E aí a gente já está falando sobre uma coisa que aconteceu 10 anos atrás. Então, opa, eu acho que a comunicação não está indo para onde a gente gostaria. Eu acho esse é um daqueles que ficam bem evidentes, né? Também tem xingamento, né? Comunicações que são mais violentas mesmo, que são facilmente perceptíveis. Mas tem alguns outros sinais que são um pouco mais sutis que a gente pode ficar atento de que talvez a minha intenção ali de gerar compreensão e de conseguir contar um pouco da minha experiência para outra pessoa não está acontecendo. Um deles é quando a pessoa começa a se repetir muito. Ela fala uma coisa, e daqui a pouco ela fala a mesma coisa de um outro jeito, e aí ela tá ali, né, naquele lugar. Provavelmente, essa pessoa, isso acontece muito em reunião de trabalho, né? A pessoa tá falando, 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 e a gente, nossa, pessoa que prolixa, meu Deus, vai logo pro ponto, eu já entendi o que você quer. E provavelmente ela tá se repetindo porque ela tá com a sensação de que ela não teve o ponto dela compreendido. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer que são bem simples, assim. Uma forma, né, de eu garantir que a minha compreensão está acontecendo ali, é a paráfrase. E eu imagino que vocês, como psicólogas, usam, né, dessa estratégia também, bastante nos atendimentos, enfim, né? Que é a gente checar o que eu escutei. Ah, eu estou escutando que para você é muito importante a gente cuidar da nossa segurança financeira e da previsibilidade para o próximo ano, é isso? E para você, o melhor caminho da gente fazer isso é reduzir os custos em 30%? É isso? A pessoa pode me confirmar se eu estou escutando bem, ela fala, sim, é isso, porque do jeito que tá, as coisas estão com muitas ameaças por aí. E aí eu posso contar para ela, tá? Eu tô te escutando e eu vejo esse ponto. A gente pode conversar sobre isso. Então, acho que esse é uma evidência, né, de que a nossa comunicação não está indo para o lugar para onde a gente gostaria. E tem uma outra característica também, que é quando eu estou mais na conversa apontando o dedo para o outro do que falando sobre a minha experiência. Então, geralmente, quando eu estou na conversa e eu quero expressar algo que é importante para mim, mas eu estou com poucos recursos ali, a nossa forma de se expressar é falando sobre o que a outra pessoa fez.
Ah, nossa, mas a gente combinou de se encontrar às 12h45, você apareceu aqui 4 horas da tarde. Nossa, mas é muita falta de compromisso mesmo, porque se fosse com fulano, eu tenho certeza que você não agiria dessa forma. Sim. Se eu estou nesse lugar, né, de crítica, julgamento do comportamento da outra pessoa, muito provavelmente o que a outra pessoa vai fazer é começar a se defender, né? Ela vai bateu, levou, ou ela vai se fechar também, né? Pode ser que ela só cruze os braços e fale, tá, tô aqui agora, o que que você quer? Ou ela pode ir para um lugar de, nossa, mas que exagero. Principalmente numa situação de comparação, né? Porque numa comparação a gente tende, né, a se defender mesmo. Nossa, fica muito claro. É nítido, assim, acontecendo, vendo acontecer, né? Muito bom. E é isso, né? Se eu gero comparação, provavelmente eu vou estar indo, tipo, essa comparação vai engatilhar um sentimento de culpa ou de vergonha do outro lado. E aí a outra pessoa vai entrar no modo de defesa. E aí a gente vai ficar numa conversa que é improdutiva. Eu quero, provavelmente, nessa situação do atraso, né? Provavelmente eu quero que a pessoa reconheça o impacto da ação dela, de poxa, eu sinto muito. Eu imagino que deve ter sido muito frustrante ficar aqui me esperando, eu não sabia que horas que eu chegava. Eu lamento, eu vou ficar atenta para que na próxima vez isso não aconteça. No mundo ideal, né, a gente quer escutar isso, a gente quer escutar os impactos da ação da outra pessoa. Só que às vezes a maneira do que a gente faz isso é trágica, e aí leva a outra pessoa a se defender ou atacar. E aí, em vez de ter um momento produtivo, né, porque a gente já perdeu 1 hora e tanto ali, quase 2 horas do encontro, a gente está num quem está certo, quem está errado, ou isso vai afetar a conversa, ainda que a gente não fale nada, né, porque tem aqueles não ditos e a violência fica ali silenciosa, assim, né? De você estar tá no lugar de culpa, eu estou no lugar de eu tô certa, você está errado, e isso afeta a forma como a gente se comunica. Então, bom, eu acho que tem esses alguns sinais, né? E aí, acho que um passo para quando você se percebe em uma dessas situações, às vezes é se perguntar, tá, o que que é importante para mim aqui agora? O que que eu quero cuidar nessa relação? E o que será que a outra pessoa quer cuidar agora? E essas duas perguntas, elas vão nos ajudar a diminuir um pouco o barulho da mente, sabe? De quem tá certo, quem tá errado, de essa pessoa fez isso, ela é sem noção, ou eu sou muito ingênua e confio muito fácil nas pessoas. Diminuir um pouco esse barulho para vir para, tá, o que é importante aqui agora? O que eu realmente quero cuidar? E o que será que a outra pessoa quer cuidar? Deixa eu abrir espaço para tentar estar nesse lugar de curiosidade, né? Essas são perguntas muito valiosas que podem nos ajudar a sair de um lugar de estar patinando ali na conversa para ir para um lugar que vai ser mais produtivo. E a palavra curiosidade que você usa para a que você está usando, né, é tão importante, né? Porque a gente passa muito pro, tá, é isso. Eu já vou pro julgamento, né, direto, do tipo, ela não veio porque ela não se importa. Entende? Não veio na hora porque não tem respeito por mim, ela é egoísta, não tá nem aí mesmo, e já começa, né, às vezes a uma comunicação violenta, né, com a outra pessoa, né, com a emoção muito forte naquele momento, que tudo bem ela tá lá, aquela emoção, né, mas olhar através da emoção, né, com esse olhar assim, muito reativo, que chega a cegar a gente diante das interações, que levam a essas comunicações desastrosas, né? Vamos colocar dessa forma, né? Que acabam não tendo comunicação alguma, né? Você pode até estar comunicando algo, mas como isso está chegando no outro, né? Chega de uma forma que a pessoa vai se fechar, que nem você estava colocando agora. Então, a palavra curiosidade é muito importante aqui, porque é curiosidade do que é importante para mim e do que é importante para o outro também. De como eu estou me sentindo aqui nessa situação, nessa relação agora, e como o outro também deve estar se sentindo, né? Às vezes o outro já está chegando com vergonha porque está atrasado, e você já chega apontando o dedo, né? Então, assim, quanto é importante a gente ter esse olhar meio curioso, tá? Pera, o que está rolando aqui nesse momento? Vamos parar um pouquinho antes de apenas reagir, né? E é isso, assim. E tem algo que é importante aqui, Marcela, que você me deu a oportunidade de lembrar, que é essa curiosidade vale para a gente também. Se eu estou aqui, porque geralmente a gente não teve uma educação emocional, né? E eu converso muito com psicólogos, as próprias psicólogas trazem isso, de que, gente, ó, fiz faculdade e a gente não teve uma Hum. educação. Enfim, me contem como que é a experiência de vocês em relação a isso. Uhum.
É isso mesmo. Mas, é, infelizmente, né? E Exato. aí, muitas vezes a gente acredita que tem sentimentos que são inadequados. Então, se eu tô aqui morrendo de raiva porque a pessoa tá atrasada, não, bom, esse não é o melhor caminho, né? Se eu tô morrendo de raiva quando a pessoa se atrasa porque compromisso é importante para mim, eu tô no lugar de que eu posso interpretar o que está por trás dessa raiva, em vez de colocar uma tampa. Porque, né, para mulheres, Uhum. raiva é um sentimento que tende a ser desafiador, né? Aprendemos a ser boazinhas, né? A Exato. pacificar a situação, então mulher não pode sentir raiva. Tem que Uhum. colocar a tampa na raiva. Para os homens também, né? Às vezes a raiva significa agressividade, também coloca a Uhum. tampa. A ideia aqui é a gente ter essa curiosidade de eu tô sentindo raiva agora. Pera, essa raiva tá aqui para me contar de algo que é importante para mim. O que que eu quero aqui? O que que é isso que me importa, que eu quero cuidar, sabe? Poxa, compromisso é importante para mim. Eu quero conversar só com essa pessoa que atrasou a reunião, seja uma amiga, uma parceira de negócios. Olha, quando você passa quase 2 horas sem chegar aqui e você não me manda uma mensagem para contar o que aconteceu. Eu fico tão frustrada, eu fico preocupada também, fico querendo saber o que aconteceu com você e fico querendo entender um pouco de como que tá o nosso compromisso com essa conversa. Você me conta um pouco mais o que entrou no caminho? Então, a ideia aqui não significa que eu vou estar sempre plena, né, para falar isso. Não é isso. Pode ser que a minha Exato. raiva transpareça na minha energia também. Tá tudo Uhum. bem, Sim. é a gente acessar o que está por trás dessa raiva. Pera, tem coisas que são importantes aqui para mim. Em vez de eu ir para aquela relação que às vezes fica meio passiva-agressiva, né? De oi, e Uhum. aí? Nossa, seu dia deve estar super cheio, né? Como é que você tá? É isso, né? O que que a emoção está te sinalizando, porque provavelmente está sinalizando algo muito importante. Então, ao invés de deixar isso de lado, vamos olhar para isso, bora investigar isso, um olhar com curiosidade e um olhar também autocompassivo, né, para isso, com cuidadoso para isso, assim, gentil para as nossas emoções, para a experiência. É esse cuidado e essa gentileza, né, esse detalhe, assim, no que a gente deixa passar muito, porque a gente não teve essa educação mesmo de olhar para os nossos sentimentos, né? A gente teve o nosso treino, né, de vida normalmente é vamos apagar isso, vamos colocar embaixo do tapete, como se Hum. desse para colocar a emoção embaixo do tapete, né? Vou deixar a emoção de lado. Não é possível, gente. Já vou deixar aqui um spoiler para vocês. A emoção vai estar lá. E tá todo mundo no mesmo barco, né? Aquilo que a gente já falou em outros episódios, assim, que é a própria humanidade compartilhada, né? Que a Flávia mencionou também. A gente vai sentir um monte de coisas, só que a gente pode aprender uma forma de se relacionar com isso de uma forma que não seja agindo em direção a essa raiva que a gente está falando, né? Mas mesmo com raiva, a gente pode se expressar e agir ali de uma outra maneira que talvez faça mais sentido, que talvez caiba melhor na relação que eu quero construir com aquela pessoa, com aquele contexto, enfim. É desafiador, como você falou, a gente não aprende a fazer isso e a nossa Não. sociedade não ajuda. É a cultura da felicidade, é a cultura do oi, tudo bem? Tudo bem. E a gente tá sempre muito bem, a gente não fala de coisas difíceis e a gente não sente raiva porque isso é feio. E aí a gente vai realmente colocando uma tampa em um monte de coisa que é importante e que não tem como falar sobre essas coisas se a gente não olhar para elas, né? Hum. Ai, Flávia, sim. queremos dicas. Queremos dicas simples para exercer essa comunicação não violenta. E nesse mar de dicas, como se fossem peixinhos, tem como pescar um tesouro, sabe? Aquela dica assim preciosa para a gente praticar a comunicação não violenta. O que que você diria para gente? Olha, essa pergunta me chega e eu fico assim, tá, quanto tempo mais a gente tem? Estamos com tempo? Eu acho que quem trabalha com comunicação não violenta tem esse desafio de dicas, né? Quais são as dicas? Mas existem sim, né? Apesar da comunicação não violenta ser um corpo que eu acho que é intenso, profundo, e a gente pode levar para diferentes níveis de profundidade, acho que tem alguns caminhos que já podem ir abrindo, né? Portas e sendo esses tesouros para a gente já trazer para as nossas relações. Eu acho que o primeiro tem muito a ver com essa pergunta que eu falei no final da nossa última pergunta aqui, que é, eu estou indo para uma conversa, eu tenho compreensão do que eu quero cuidar? O que é mais importante para mim aqui? O que é aquilo que eu não quero abrir mão? Isso é muito valioso para mim. Porque às vezes eu vou para uma conversa para deixa eu pegar um exemplo. Eu tive uma conversa com meu irmão, foi muito desafiadora recentemente, assim. E porque tocava em questões familiares que são aquelas questões familiares estruturais, assim, sabe?
toda a parte complexa da relação tá ali. E eu fui para essa conversa me perguntando o que que eu quero ali. E eu, sendo bem transparente com vocês, eu acho que tinha uma parte de mim que queria muito mostrar o meu olhar sobre a situação e que ele concordasse com o meu olhar para a situação. E aí isso já foi um ponto de alerta. Tá, se eu estou indo para a conversa para fazer ele concordar comigo, então provavelmente eu não estou muito aberta para escutar o que tem do outro lado de lá. Então, pera, acho que eu estou precisando de um espaço aqui. E uma das práticas que a gente propõe muito para a comunicação não violenta é esse lugar da autoconexão. Quando isso acontece, o que que eu sinto? Ah, eu fico me sentindo preocupada, ansiosa, com medo. Que que esses sentimentos vêm me contar? Esses sentimentos vêm me contar que segurança é muito importante para mim, que cuidado na nossa relação é muito importante para mim, consideração, proteção, são coisas que eu quero nessa relação. Tá, e na relação com, nessa conversa em específico, o que que eu quero, né? O que que é muito importante para mim aqui agora? Para mim é importante cuidar da minha integridade, da minha coerência. Então, contar para o meu irmão como que isso me impacta e contar para ele a minha perspectiva da história. Mas também é importante para mim ter conexão com ele, ter compreensão do que está por trás das escolhas dele, das ações dele. Para mim é muito importante que a gente continue tendo um espaço de segurança e confiança na nossa relação. Então eu vou para essa conversa buscando isso. Eu quero compreensão, então eu quero ser compreendido, eu quero compreender o ponto dele, mas eu ainda quero continuar cuidando desse lugar de confiança e segurança na relação. É diferente de eu ir para essa relação, para essa conversa falando, ele precisa escutar isso, e é isso que ele precisa escutar. E aí pode ser que daqui a pouco a gente está falando sobre coisas que não são necessariamente relacionadas ao ponto central ali, e a gente se perde. Aí é onde fica mais provável da gente entrar naquele jogo de apontar dedos de novo, né? Que é quem está certo, quem está errado, e mais você, mais o universo. Então, esse é um ponto. O que que você realmente quer cuidar? E aí eu já vou. Eu sei que no final vocês vão me dar um espaço para divulgar, mas eu posso já divulgar um material, porque ele ajuda Claro. muito. Aham. Por Sim. favor, na verdade. Maravilha. No nosso site, que é institutocnvbrasil.com.br, tem uma lista que é a lista de sentimentos e necessidades, que é exatamente para a gente ajudar a ter mais repertório, né? Para a gente aumentar o nosso vocabulário de sentimentos e aumentar o vocabulário de necessidades também. Para que quando eu faço essa pergunta de o que é isso que eu quero cuidar, o que que me importa, eu possa olhar para essas palavras e ver o que que mais ressoa em mim, sabe? E é muito legal, assim, é muito poderoso. Às vezes você fica naquela confusão e você olha para uma palavra e fala, nossa, é isso, vitalidade. Eu nem sabia que vitalidade era importante para mim. Eu quero cuidar de vitalidade. Então, esse recurso é um recurso que ajuda muito nessa exploração, assim, de o que eu quero, o que eu quero cuidar aqui. Vou dar mais duas dicas, tá? Posso? Tem um Ótimo. espaço? Claro. Por favor. Super. Ótimo. Bom, uma outra dica é o que eu estou pensando sobre a outra pessoa. Eu estou aqui fazendo histórias, diagnósticos sobre outra pessoa, tipo, vou continuar no exemplo do meu irmão, né? Ah, mas o meu irmão, ele é muito teimoso, ele é muito, sabe, só a percepção dele vale, ele não escuta ninguém. Nem sei se adianta para essa conversa. E eu também, a verdade é que dentro da minha família, em outros lugares não, mas dentro da minha família eu sou a boazinha, eu sou a compreensiva. Eu sei que daqui a pouco ele vai estar me dando o olé de novo para pensar igual a ele. Se eu estou indo para a conversa carregado nesses julgamentos, carregado nessas críticas em relação a ele, em relação a mim, provavelmente eu não estou conectada com aquilo lá de o que que eu quero, o que que me importa. E eu vou já esperando isso para a conversa. Então, tem algo que para mim foi muito transformador mesmo na prática da comunicação não violenta, que é a gente não aprendeu a expressar o que a gente quer e a pedir o que a gente quer. A gente aprendeu a apontar o comportamento da outra pessoa. Então, às vezes às vezes eu tô aqui numa relação com uma pessoa que eu trabalho e falo, nossa, mas esse seu jeito de trabalhar é muito estranho, é meio egoísta, né? Fazer as coisas desse jeito. Eu tô apontando no comportamento do outro, talvez algo que eu preciso que seja importante para mim. Talvez eu tô querendo um pouco mais de companhia, de comunicação, de informação, de, né, o que está motivando essas decisões. Ou eu estou precisando do olhar de especialista daquela pessoa e é uma pessoa que tem mais o hábito de trabalhar sozinha. Então, tem coisas que eu preciso aqui nessa relação. E aí, a maneira trágica que eu trago de expressar é falando você é egoísta de querer trabalhar sozinho. Você não tem espírito de equipe.
Então, a gente tem esse desafio, né, na nossa comunicação, que é conseguir olhar com vulnerabilidade para o que que eu quero, o que que me importa, qual pedido que eu posso fazer aqui. Pedir é vulnerável, né? Pedir parece simples, mas muitas vezes a gente vai alimentando uma série de ideias sobre pedir. Uhum. Então, esse é um caminho também. Então, lembra, né? Se eu tô com esses julgamentos todos sobre outra pessoa, talvez seja uma expressão trágica do que eu preciso. E uma forma que nos ajuda a sair desses julgamentos é o que de fato aconteceu, o que é fato aqui. Deixa eu voltar para esse lugar da realidade compartilhada. Porque isso ajuda a diminuir um pouco a intensidade dos julgamentos, a intensidade das nossas, né, dos nossos sentimentos aqui, e ir para um lugar de, tá, meu irmão fez isso e disse isso. Ok, como que isso é para mim? E o que que eu quero cuidar a partir daqui? E aí a última dica é porque eu sei que muito do que eu estou trazendo aqui às vezes é um pré-trabalho, né? Como que eu me preparo para a conversa? Mas como a gente estava conversando aqui, né, na interação com a Rai, às vezes eu tô indo, deixa eu pensar num exemplo. Às vezes eu tô num salão de beleza e eu tô sendo atendida e a pessoa faz um comentário racista. Nossa, foi muito rápido, foi muito atravessada, foi tudo muito intenso aqui. Uma pergunta que pode me ajudar é: qual que é a minha intenção aqui? O que que eu quero? Como que eu quero seguir nessa conversa? Eu quero que a outra pessoa se sinta mal, envergonhada, eu quero que ela aprenda dessa forma? Ou talvez eu quero construir uma ponte possível aqui para contar para ela qual que é o impacto da ação dela. E aí, às vezes, eu não vou ter recurso para ir para o caminho de construir a ponte. Às vezes, o que eu vou ser capaz de fazer é falar: olha, não é legal o que você está dizendo, não concordo com o seu ponto de vista, inclusive racismo é crime. Então, definimos esse limite. Uma outra forma de trazer isso seria falar: olha, eu quero te contar como que me toca isso que você está trazendo. Isso pega para mim questões que são muito prioritárias. Respeito, cuidado, valorização, justiça são coisas muito importantes para mim. E esse comentário que você fez não cuida dessas coisas. Você quer escutar um pouco mais de como que eu vejo essa temática? Então, percebe que não é que existe um certo ou errado aqui, tá, gente? Eu acho que eu fui também num exemplo um pouco mais desafiador aqui, que é quando a gente fala sobre uma questão que é crime, né? Uma violência estrutural. Sim, a gente tem diferentes formas de abordar isso, e tá tudo bem caso a forma como eu tenha naquele momento é colocar o limite de uma maneira que não tem espaço para gerar conexão. Em outras situações, talvez eu tenha um espaço onde eu posso perguntar: qual que é a minha intenção aqui? Ah, eu tô querendo que outra pessoa se sinta mal. Pera, então deixa eu tomar uma água, deixa eu me recentrar aqui, sabe? Eu vejo isso muito na minha relação com meu companheiro. Às vezes a gente entra numa espiral onde, por querer empatia do outro lado, eu vou entrando no jogo de quem tá certo e quem tá errado, ele também, daqui a pouco a gente não tá nem falando a mesma coisa mais. Ou a gente tá se machucando ali na conversa. Olha, eu tô percebendo que eu tô querendo que você se sinta mal, eu tô percebendo que eu tô querendo que você se sinta errado. Às vezes eu nem preciso falar, tá? Eu posso só fazer essa checagem comigo mesmo. Acho que a forma como a gente está conversando não está cuidando de coisas que são importantes para mim. Vamos dar um tempo? Só por dar um tempo de 10 minutos? Ou vamos continuar essa conversa amanhã, depois do almoço, que a gente vai ter tempo? Acho que vai ser importante para mim ter esse tempo para se recentrar. Então, a gente, às vezes, quando a gente está pensando, né, em como ter uma comunicação não violenta, às vezes a gente se cobra por estar muito perfeitinho e ter as reações perfeitas a todo momento. E vão ter momentos onde a gente não tem espaço mesmo, porque a gente está sendo atravessado por aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Então, a gente vai, às vezes, pedir um tempo, vai ser a coisa que vai cuidar daquilo que você quer, que você se importa naquela relação, que vai te dar espaço para você se reconectar com isso e espaço para outra pessoa também processar um pouco do que está vivo ali para ela. Como chega para vocês essas dicas, pessoal? Flávia, assim, te ouvindo em todo momento, não dá para pensar em algo diferente, né, que anteceda a prática da comunicação não violenta sem um desenvolvimento muito anterior, básico, na verdade, de autoconhecimento. A produção de autoconhecimento sobre o que que eu quero aqui agora, onde que isso daqui pode ser importante para mim, o que que isso daqui pode ser importante para mim, é muito mais complexo, né, quando a gente pensa, né, em relação a
técnica somente, né? Muito mais complexo do que a técnica, né? Exige um desenvolvimento muito anterior, né? Que quando você falou assim no exemplo com seu marido, né? Nossa, eu tô sentindo que talvez eu só quero que ele, né, se sinta mal em algum momento, ou então ele mude depois de sentir uma culpa ou, sei lá, uma vergonha, como você falou anteriormente. Eu preciso de muito treino, né, e desenvolvimento de autoconhecimento para a gente chegar nesse lugar de, caramba, eu só vou me ver como satisfeita, né, nesse lugar. Porque isso dói, a gente chegar num lugar de reconhecer aquilo que eu não gosto em mim também, aquilo que não é nada como um motivo de orgulho para mim, né? Eu também atendo casais e como é difícil levar os companheiros a estar, né, se verem nesse lugar, né? Que muitas vezes eu quero ver o outro sofrendo, sim, porque eu também estou sofrendo. O lugar, muitas vezes, de empatia é ver que o outro está sofrendo tanto quanto eu estou, né? Então, o que me faz sofrer não vai fazer o outro sofrer. Então, vou provocar de outra forma, com outro meio. E, e isso acontece não é com ninguém mais, ninguém menos do que todo mundo. Não tem para onde correr, né? Todo mundo senta nessa cadeirinha e eu te agradeço, Flávia, por expor, né? Se colocar também como modelo, porque é um convite para todos nós aqui, né? Todas nós e quem estiver ouvindo também. Nós também experimentamos tudo isso que você descreveu em algum momento, na verdade, em muitos momentos. Obrigada. E ouvindo vocês, eu fico pensando assim, que é desafiador, já falei disso antes, mas assim, eu acho muito desafiador mesmo, né? E acho que a gente acabou já até respondendo o próximo ponto, não sei se vocês pensam em complementar, que era muito sobre isso, assim, os desafios que a gente percebe em colocar a CNV em prática, né? Mas acho que a gente tinha pensado também sobre situações em que a CNV talvez seja muito difícil ou até mesmo nem tão possível assim. E eu fico pensando em contextos, sei lá, de violência, contextos física até, né? Que eu quero dizer, não só nas palavras, enfim, contextos de risco, em que talvez seja muito difícil fazer isso e talvez nem tão efetivo, não sei, tô imaginando aqui, sabe? Até o crime mesmo, né? Como a Flávia Sim. colocou. Uhum. Sim. Eu acho que tem um ponto que é bem importante, que é a comunicação não violenta, ela não é uma obrigação. Em nenhum momento, assim, a comunicação não violenta é uma obrigação. Ufa! Ela é uma... Né, Rai, não dá um alívio? Olha, eu escutei isso, eu acho que no meu primeiro treinamento imersivo de comunicação não violenta, e foi muito importante para eu seguir na comunicação não violenta, porque a ideia não é a gente entrar mais uma vez numa lógica de tem um jeito certo de se comunicar, e quem não está se comunicando dessa maneira merece ser punido, sabe? A gente não quer usar a própria comunicação não violenta como ferramenta de opressão. Essa não é a ideia. E eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas que entram em contato com a CNV e acabam tendo um pouco dessa percepção, sabe? De esse é o jeito certo, e quem nos comunica assim não está conseguindo se comunicar de uma maneira não violenta. Não é isso. A comunicação, o Marshall Rosenberg, né, que é o sintetizador da comunicação não violenta, ele falava que é como se a CNV fosse a jangada para levar a gente para um lugar que é esse lugar que sai da lógica da dominação e vai para uma lógica de contribuição, para parceria. É isso. Não é para a gente sair carregando a jangada e falando a jangada é o lugar. Não é essa a ideia. Por que eu estou trazendo isso? Porque vão ter situações em que a CNV não vai ser suficiente. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou num relacionamento abusivo, por mais que eu tenha habilidade e recursos para escutar com empatia a outra pessoa, para me expressar de maneira a ser compreendida, né, de uma maneira conectada com as minhas necessidades e com fazer pedidos específicos, isso não vai me trazer abertura para outra pessoa. Se essa pessoa está gerando um tipo de violência, seja ela psicológica ou física, o que eu quero é proteger as minhas necessidades, é me proteger, A necessidade de proteção é que está mais viva aqui nesse momento. Então, a comunicação,
ela não deve ser vista como uma obrigação diante de cenários de violência, por exemplo. Ela vai ter um limite aqui. Deixa eu só tomar uma respiração, porque eu acho que esse tema ele é tão vital e importante para mim que eu acho que ficam muitas coisas vivas aqui. Então, eu acho bem importante a gente frisar isso, porque numa situação onde uma pessoa está numa situação de vulnerabilidade, eu não posso pedir que ela tenha empatia com a pessoa que está violentando. Isso é reproduzir uma violência contra uma pessoa que já está sendo violentada. Então, sim, nesses momentos em que o diálogo não está disponível, em que eu preciso proteger as necessidades de uma outra pessoa, a gente não vai partir. Talvez a comunicação não violenta não seja o caminho. Pode ser que para a pessoa ser uma prática extremamente avançada e que a outra pessoa também tem disponibilidade, pode ser que sim, ela seja o caminho. Mas numa situação onde a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade de risco, a gente vai partir para a justiça, a gente vai partir para acompanhamento psicológico, para que a própria vítima consiga se enxergar nesse lugar e por aí vai. Então, isso é bem importante de destacar. E eu acho Perfeito o que você que falou, assim, porque é isso, né? É ver o limite, é entender o contexto, né? Situações de violência, a gente não pode ter esse olhar, né, rígido de, você tem que ter olhar empático por ele também, ou por ela, enfim, quem seja. Mas é um olhar real do que está acontecendo, descritivo, né? É isso que está acontecendo nesse momento. E é violento. E a violência a gente não pode aceitar neste contexto ou em qualquer outro, né? Então, ver os limites e também a não rigidez disso dá um respiro aqui, né? Do tipo, que bom! A gente não precisa ser assim em todos os contextos. E me faz pensar também, enquanto as pessoas veem a CNV como se fosse esse local que eu vou falar assim. Olha, eu estou observando nesse momento que eu estou me sentindo bem chateada, triste nesse momento, estou com necessidade de afeto e eu queria que nesse momento isso fosse possível, né? Que você pudesse agora estar comigo num momento difícil. Pode ser assim? Pode. Né? Mas assim, é muito fechadinho, né? Então, assim, muitas pessoas têm essa também, esse afastamento que você estava falando, quando acham que é uma coisa muito rígida, né? A gente volta para aquele passo a passo. Vou seguir os 4 passos da CNV e aí eu vou chegar numa comunicação efetiva. E aí muitas pessoas se afastam da CNV achando que é um modelo muito complexo, muito rígido, estruturado, e não é bem assim, né? Eu acho que isso é um olhar importante de, calma, gente, não é isso. Olha só a riqueza que a CNV tem, talvez, a oferecer numa interação com o outro, né? Que a gente percebe que é importante, que pode ser enriquecedor aqui, né? Para a gente, tanto individualmente quanto para ambas as pessoas. É isso, Marcelo. Acho que tem algo. Tem duas coisas que eu quero comentar em cima do que você traz. A primeira é relacionada a esse último ponto, né, Uhum, da rigidez da prática da comunicação não violenta, e a outra tem a ver com situações onde tem limitações da CNV. uhum, Primeiro, imagina que eu estou aprendendo uma língua nova, né? Provavelmente já passamos por essa experiência aqui de entrar em contato com uma língua diferente. Eu não chego já nas minhas primeiras interações com essa língua de já conseguir me expressar e falar uma gíria e fazer uma piada. Eu não consigo, né? Eu vou passar por um tempo onde eu vou aprender estrutura, aprender uma gramática que é diferente, aprender, né, a conseguir me expressar um pouco mais, a sair dos meus bloqueios, dos meus medos, dos meus receios de me expressar. Então, isso vai passar por um período de prática para eu conseguir me expressar com mais fluidez naquela língua que é estranha para mim. E a comunicação não violenta, apesar dela não ser necessariamente só uma forma de linguagem, né, ela é uma prática que tem um contexto maior, ela também envolve uma forma de linguagem. E aí, no início, talvez fique um pouco mais rígido mesmo, a gente fique nesse formato mais de quando tal coisa aconteceu, eu me senti, porque isso é importante, você poderia, né? Às vezes a gente vai ficar no que a gente chama de CNV formal, para que a gente ganhe habilidade e para daqui a pouco a gente possa estar falando a CNV de rua, que é eu me expressar com as minhas palavras, mas desde essa intenção perfeito. que é aquilo que a gente conversou lá no começo, né? A CNV ela não é sobre palavras específicas que eu falo, ela é sobre a intenção que eu vou para as minhas relações. E a intenção é gerar a conexão para que a gente possa ter o contexto, né? Essa qualidade de conexão que permite que a gente vá para um lugar de colaboração.
Então, é normal que no começo soe um pouco enrijecido, porque a gente está tentando aprender uma nova linguagem, uma nova forma de se comunicar. Mas a ideia é a gente ganhar fluência para a gente usar as nossas palavras e, né, se conseguir fluir nisso para cuidar daquilo que nos importa, porque é isso que a gente quer no final do dia. É um andar de E uma bicicleta, né? Assim, aos pouquinhos, total. né? Você vai aos pouquinhos ali, ó. Depois você tira as Primeiro tem rodinhas. É, rodinha, exato. Tem alguém ali junto segurando o banco, né? Meu pai, isso. pelo menos, ele me ensinou assim, ele ia segurando o Aham, banco, aí depois soltava. exato. E uma outra coisa é que, e aí esse é um ponto que eu queria destacar aqui, é que quando a gente pensa em comunicação não violenta, e é normal, a gente, né, quando eu falo a gente, tipo, quando as pessoas entram em contato com a gente, vêm tirar dúvidas, geralmente a gente pensa na comunicação com o outro, né, na parte da relação interpessoal. Mas a CNV, ela tem três dimensões, que é a forma como eu me relaciono comigo mesma, né? A minha relação intrapessoal, a interpessoal e a sistêmica, como que eu me relaciono com o sistema desde a minha família, da minha organização, do país que eu vivo, da sociedade capitalista que eu estou inserida e como que eu sou afetada por esses sistemas e como esses sistemas e como eu posso influenciar esses sistemas também. Então, mesmo numa situação, por exemplo, a gente volta lá para o caso da situação de um relacionamento abusivo. A comunicação não violenta, ela vai ter um limite no diálogo, porque se eu estou numa situação onde eu estou sofrendo manipulação psicológica, por exemplo, muito dificilmente eu vou conseguir ter um diálogo onde a outra pessoa está disposta a se conectar de fato comigo. Então, eu tenho essa limitação. O diálogo não vai ser o lugar onde eu vou encontrar a ponte aqui. Talvez essa ponte não esteja disponível. Mas a prática da comunicação não violenta, ela pode me ajudar a olhar para dentro e falar como que eu estou me sentindo aqui nessa relação? Nossa, na maior parte do tempo eu tô me sentindo com medo, insegura, preocupada, sozinha. O que que eu quero? Quais necessidades são importantes para mim? Nossa, segurança, segurança física, né? Ser vista, afeto, cuidado, amor. Eu tô tendo essas necessidades atendidas aqui? E essas perguntas, elas podem trazer empoderamento, né? Contribuir para que essa pessoa tenha empoderamento, para ela conseguir pelo menos pedir ajuda para sair dessa situação, sabe? Se reconhecer numa situação de, pera, o que está de fato acontecendo aqui, sabe? O que que é fato? O que que eu estou me sentindo a partir disso? Quais são as minhas necessidades que estão vivas? O que que eu posso pedir para mim mesmo, para outras pessoas? Então, a CNV, e ela não substitui processo psicológico, tá, gente? Vamos juntos. Quero muito Um que quem está nos complemento. escutando. Exato. Quero muito que quem está nos escutando leve isso, porque é a terapia, né? O processo terapêutico, ele é essencial para que essa pessoa também possa desenvolver recursos internos para se empoderar, né? E se colocar numa situação diferente. Então, existe também, mesmo numa situação onde a gente tem essa limitação do diálogo, a comunicação não violenta pode me ajudar a entender como que eu estou aqui e procurar outros caminhos, outras formas de cuidar daquilo que me importa. E eu Fala. acho que isso que você falou se relaciona muito com o que a Rai estava falando, né, do autocuidado, né? Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, ou autoconhecimento, perdão, que a gente nem sabe o que a gente quer, né? Assim, a gente não sabe nem nomear. Que necessidade que eu tenho? Qual que é o nome, né? E quando você falou da lista que tem no site e tudo mais, o quanto isso é importante, porque às vezes a gente não sabe nem nomear o sentimento. Que sentimento é esse? Eu não sei dar nome para isso. Então, é um treino desde o início, né? De tudo isso. A gente também tem que ser treinado a nomear sentimentos, a aprender, tá, como é esse sentimento no meu corpo, o que que eu sinto, quais são as sensações, como é que é. Então, assim, aprender a observar isso, né? A se autoconhecer mesmo. Que contextos eu me sinto assim, com quem, o que que acontece, enfim. Então, aí entra a terapia, né? Da gente começar a fazer esse olhar aí um pouquinho mais especializado, mais cuidadoso, porque é muito difícil a gente sair do não sei muito nem que sentimento é, a nomear uma lista de coisas que eu estou percebendo naquele momento, né? É um processo, é um andar de bicicleta, é um passo a passo, né? E eu acho que a CNV e a psicologia andando juntas, assim, pode ser muito potente, né? Muito. Gente, eu faço terapia. Há anos, inclusive. É muito potente. A gente também.
Porque precisamos, né, desse passo, precisamos desse passo. E eu acho que quando eu falei de complemento, é muito isso, porque eu vejo com alguns clientes a necessidade de desenvolver, por exemplo, uma comunicação específica, e quantas vezes eu recorri a CNV nesse sentido, a estudar sobre isso e falar sobre isso. E eu acho que sim, né, essa questão que a Marcela falou das emoções, de se conhecer, da gente poder realmente se observar. A terapia pode beneficiar muito, assim, e atuar junto. Mas eu fiquei muito confortável e, como é que eu vou dizer, gente? Feliz. Olha, com dificuldade de nomear a emoção. É Ouvindo assim a Flávia mesmo. dizer, ouvindo a Flávia falar sobre. Olha, né, tem contextos em que a portinha não está aberta para a gente praticar essa comunicação com uma outra pessoa, a gente pode olhar para a gente. Tem situações que CNV vai ficar em segundo, terceiro, talvez nem apareça plano, assim, porque uma situação de violência pode ser que outras coisas sejam muito mais importantes naquele momento. E por que que eu fico confortável de ouvir isso? Por saber que é isso, não é uma técnica por si só, pelo contrário, não é um passo a passo. É uma prática que pode melhorar relações, mas que de alguma forma a gente vai ter nossas dificuldades, a gente vai ter situações em que talvez não funcione tão bem. E eu acho que isso traz uma flexibilidade muito legal para a gente poder escolher como a gente quer se comportar, se fizer sentido para a gente e construindo essas relações, sabe, mais fortes e com a comunicação mais efetiva também, mais carinhosa, mais empática, né? Fiquei pensando sobre isso. E não sei, assim, se é o momento, mas queria muito te pedir dica de livro para ou filme, não sei, o que você achar que pode ser útil assim para quem está ouvindo a gente que de repente se interessa pelo assunto, quer conhecer sobre a CNV ou sobre realmente se comunicar melhor e fazer essas relações funcionarem de forma mais amável. Tenho. E eu vou querer fazer um comentário também sobre a comunicação não violenta e a psicologia. Vocês querem que eu faça agora? Eu falo do livro primeiro. Como você quiser. Tá bom. Tá, então eu vou fazer um comentário. É, eu acho que tem algo sobre comunicação não violenta que ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, né, que foi um pesquisador e psicólogo estadunidense. E ele, muito do que da estrutura da comunicação não violenta vem da prática da psicologia que ele teve também. Então, ele também teve muita aplicação em mediação de conflitos, em cenários de guerra, de casal e diversos Uhum. lugares, mas ele também bebe muito da fonte da psicologia, né? Principalmente ali da linha do Carl Rogers. Então, muito do que a CNV traz, às vezes é uma estrutura que dá para a gente ir colocando o pé, sabe, molhando para quem ainda não começou a desenvolver esse vocabulário, a olhar para si. Então, a CNV ela também pode ser um caminho para ir colocando o pé nesse lugar de olhar mais para dentro, se conhecer e por aí vai. Não substitui terapia de forma alguma, para mim, são realmente recursos diversos para a gente olhar para coisas diferentes, né? Às vezes tem, como vocês trouxeram, às vezes tem partes da minha subjetividade que eu não consigo abrir nem para mim mesmo ainda. E que pegam em como eu lido com necessidades que são importantes para mim. Então, a terapia vem para trazer, né, essa maior riqueza, essa profundidade. Estou trazendo como meu conhecimento de paciente, não como de psicóloga. Eu sou administradora, Sim, inclusive. Eu não trouxe isso lá na minha apresentação. Mas eu acho que ressoa muito isso que vocês trazem, assim, sabe? E como ele tinha esse olhar, a comunicação não violenta acaba trazendo uma estrutura que facilita ir entrando nesse mundo, né? Explorando esse mundo da exploração interior. E sobre livros, bom, né? Eu até trouxe a minha colinha aqui, como a gente está gravando por vídeo, mas se você está só escutando a gente, Ah, vou mostrar estamos o meu todas. também. Estamos Gente, o meu não tá todas. aqui na mesa. Lascou. tudo bem, Jéssica, a gente confia que você tem um também. Que é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, o tradicional da capa laranja, né? Ele ficou muito famoso ali por É. volta de 2018, 2019. E ele é um livro que ele é bem interessante, assim, porque ele tem toda a estrutura da comunicação não violenta, diversas aplicações que o Marshall traz em diferentes contextos. Então, se você quer começar a ter, né, um lugar ali de se situar nessa conversa, esse livro é muito Sim. potente. E eu trouxe um outro também do Marshall, que é esse Vivendo a Ótimo. Comunicação Não Sim. Violenta. Tem muitas pessoas, eu sou fã desse aqui, eu sou suspeita, mas tem muitas pessoas que acham esse daqui um caminho mais simples para É começar. mais prático, né?
Porque ele tem muita aplicação em case, né, Rai? Ele é muito voltado para histórias específicas que o Marshall viveu, e aí ele vai trazendo, tipo, a explicação dos componentes, né, das dimensões, dentro dos cases. Então, ele também é um ótimo ponto de partida. Ele tem um mini livro dentro dele que fica falando sobre o poder da raiva. Então, tem muitos conteúdos muito potentes. Fala sobre comunicação não violenta com pais e filhos. Então é bem legal. Esse livro também pode ser, né? Só repetindo o nome, que é o Vivendo a Comunicação Não Violenta, também do Marshall Rosenberg. Ele tem vários outros, mas eu acho que para começar, esse é um bom caminho. Série e livro, eu fiquei provocada, sabe? E filme, eu fiquei bem provocada, porque eu acho que tem uma característica das nossas relações, é que a gente está tão, né, dentro desse sistema que reproduz esse lugar de culpa, medo, vergonha, que às vezes os filmes são muito dramáticos, né? E esses diálogos que são mais centrados Verdade. não são tão reproduzidos. Mas tem uma série que eu, não como um todo, né? Ela não seria uma série para praticar CNV, mas que ela tem diálogos muito sensíveis e que tocam muito nesse lugar de conseguir explorar os sentimentos, né? E falar das necessidades, que é This Is Us. Que eu não sei se tem Eu tradução para o tava português. sentindo que ia ser essa série. Quando você tava falando, tem uma série muito sensível. Eu falei, é This Is Us, é This Is Us, tem mesmo. É ela. Gente, eu não sei como ela é em português. Eu não sei se eles traduziram. Eu acho que eles mantiveram o título, né? Sim, Eu acho que sim. Bom, essa é Amei. uma série que, né? Vocês já assistiram? sim. Sim, Eu sim. nunca completei. Tudo que a gente fala de séries longas, eu sou péssima. Eu paro no meio. Tem uma Eu entendo, eu entendo. multiplicidade, né? Ali não tem como descrever muito a série, porque tem um mundo de possibilidades, de exemplos, de experiências, vivências que realmente a gente precisa assistir e digerir, né? Porque não é só assistir. Eu falo muito. A primeira vez que me indicaram, falaram, Rayana, não dá para maratonar, tem que ir digerindo. Aí eu fui Nossa, assistindo total. direito, tem que digerir, não tem jeito. E fala E muito preparar o sobre. lencinho, né, pra quem chora, É, porque É, eu, na última temporada, eu não sobrevivi um episódio sem chorar. cada episódio, várias lágrimas, gente. É isso, mas é maravilhoso. Tem Eu amo. eu sei que a gente tá passando, mas o papo tá bom. tem Tá muito. ótimo. Sim. Tem um exemplo de conversa, eu acho que é na última temporada, inclusive, de This Is Us, que é. E aí eu vou dar um pouquinho de spoiler, tá, gente, para quem tá Tudo bem. escutando a gente. Que é uma família, né, onde tem três irmãos, um desses irmãos é adotado, e é uma família de pessoas brancas, e esse irmão que é adotado, ele é uma pessoa negra. E tem uma conversa entre o Kevin e o Randall, né? O Kevin é o irmão branco, o Randall é o irmão negro, em que o Kevin ele tá falando assim, tá, mas me desculpa se você se ofendeu, me desculpa se você se sentiu, se você acha que isso que eu falei foi racismo, eu não sei, eu tô aprendendo e tudo mais. E o Randall traz de uma maneira tão, tão bonita e sensível, assim, de que, tá vendo esse lugar do desculpa se esse lugar é o lugar onde a gente não está se encontrando, sabe? Eu preciso que você esteja disposto a entender o que que acontece do lado de cá e entender o real impacto da situação, assim. Então, essa série tem umas pérolas dessas, né? Que é ver esses diálogos acontecendo na prática, você fica, é isso. Vai planeta, vai dar certo. A gente segue aqui com esperança. Mas, gente, realmente o papo tá muito gostoso, mas acho que com essas indicações a gente consegue encerrar a parte um, pelo menos, desse tema, vai. E, né, mais uma vez, assim, te agradecer, Flávia, foi uma conversa muito gostosa, muito legal. Não sei se as meninas querem comentar, mas de toda forma também, quando você quiser, sinta-se à vontade para voltar, né? E mais uma vez, obrigada. Meninas querem comentar? A Já Flávia foi. contamos, já contamos com a parte 2 porque não se esgotou, né? Mas o tempo realmente conta para um episódio. Nossa, Flávia, foi maravilhoso te Foi ouvir incrível. hoje. Tinha muita coisa que eu queria ainda falar com você, e é exatamente o que a Rai falou, né? Vai ter que ter parte 2, sim, tá? No nosso bate-papo aqui, porque acho que CNV dá para a gente entrar em vários lugares ainda que a gente não conseguiu entrar aqui,
Mas foi maravilhoso te ouvir aqui hoje, assim, para mim, eu nem vi o tempo passar, gente, não sei vocês. Exatamente. E Flávia, se quiser, né, deixar suas últimas palavras do episódio, se colocar à disposição nas suas redes ou do Instituto, enfim, fique à vontade para incluir as informações que você quiser. Ai, obrigada, me senti em casa. Muito obrigada por terem me convidado para essa conversa. É muito gostoso, assim, né? E entrar em contato com o olhar de vocês também, que tem a bagagem da psicologia, né? E os diferentes olhares para como que a comunicação não violenta se apresenta nas nossas relações, sobre relações humanas também. Eu também quero. Eu acho que eu queria ter feito mais perguntas para vocês, mas acabou que eram tanta coisa para a gente tocar aqui. Sim. Então foi muito gostoso essa conversa. Bora para um papo dois aí, quando a gente conseguir encontrar a agenda, né? Porque o ano está começando, já está intenso, não sei como está por aí, mas Sim. aqui. E eu fico muito feliz mesmo, assim. Eu acho que poder trazer a comunicação não violenta desde esse olhar de profundidade que a CNV tem é um privilégio, assim, é uma honra a gente ter esse espaço para conversar um pouco mais sobre isso, porque é isso, assim, é um mundo que pode trazer recursos e ser muito potente para que a gente tenha relações mais saudáveis e conscientes. E para quem está escutando a gente e quer conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto CNV Brasil, então sou eu e as minhas 4 sócias. Imagina como o CNV nos serve para lidar com uma sociedade de 5 pessoas. Então a gente aplica o CNV na prática todo dia. Sim. E a gente tem redes sociais, então @Instituto CNV Brasil. Lá a gente traz conteúdos diários, né? A gente traz tanto um conteúdo em vídeo quanto uma publicação todos os dias, porque muito do nosso compromisso, para além de levar a comunicação não violenta por meio dos nossos treinamentos, é também gerar acesso. Então, essa é uma forma que a gente encontra de poder trazer a nossa contribuição para que a gente possa seguir praticando juntos, né? Como eu trouxe aqui várias vezes, é prática, então esse é um lugar onde a gente consegue ter essa ponte também. E se você quer conhecer um pouco mais sobre os treinamentos, né, as capacitações, que é um lugar que a gente encontra um ambiente seguro para poder colocar essa linguagem em prática, essa nova forma de se relacionar, dá uma olhada no nosso site, que é institutocnvbrasil.com.br. Tem várias coisas legais acontecendo em 2024, então fica o convite para vocês nos acompanharem, para eles terem um pouco mais do nosso trabalho também. Muito obrigada, meninas, por Ótimo. estar aqui com vocês. Obrigada. Eu Obrigada, amei. Flávia. Obrigada. Amei a nossa conversa. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, Tchauzinho. tchau. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.